caros irmãos da Casa Espírita Gilson de Mendonça Henriques. Meu nome é Marcos Rosa e a gente então vem falar com vocês sobre um tema de suma importância na nossa vida, que é o perdão. E para tanto, a gente inicia com uma história de Chico Xavier. Chico Xavier que gostava muito de animais, ele gostava muito de cachorro, notadamente. E certa feita o cachorro dele estava muito doente e ele, então, depois de fazer todo o seu trabalho mediúnico durante o dia, até altas horas da madrugada, Chico Xavier ainda cuidava do seu animal de estimação. Mas o animal ia muito mal, e fisicamente, e Chico Xavier estava chateado com aquela história. Boa noite, Quintina, boa noite, Eduardo. Mas Chico Xavier não perdia as esperanças e ia tratando do seu animalzinho tão querido. Só que tinha uma irmã lá que percebia que o animal não estava bem, que ele estava sofrendo, assim como Chico Xavier, na cabeça dela, estava sofrendo muito. E qual foi a solução que essa irmã teve? Quando Chico Xavier saiu para fazer o seu trabalho mediúnico, ela foi lá e deu cabo da vida do cachorro, matou o cachorro, naquela boa fé de que estaria ajudando o cachorro que estava sofrendo muito e também ao Chico Xavier que também sofria, em razão da agrura do animal. E Chico Xavier, então, quando volta para casa, fica muito mal com a morte do seu cachorrinho e principalmente com o fato de ter ficado sabendo que alguém que ele conhecia havia matado o cachorro. E aquilo nutriu uma mágoa muito grande em Chico Xavier. Até Chico Xavier se magoava, hein, pessoal? Isso é humano, tá? E ele ficou muito magoado, a ponto desta mágoa ficar dificultando o trabalho mediúnico de Chico Xavier. Tanto é que Emmanuel chama Chico Xavier e diz assim: precisamos falar sério. Olha, Chico, essa mágoa que você está nutrindo por essa terceira pessoa que matou o cachorro está causando um problema nas suas energias, nas suas vibrações, que está dificultando o contato mediúnico. E, portanto, Chico, você tem que ir lá e perdoar. Você vai dar um presente para essa pessoa que fez isso. Uma coisa que ela goste muito. Imagina, gente, a mulher matou o cachorro dele, ele estava chateado, Emmanuel chama ele num canto e fala assim: você vai dar um presente para ela, como perdão. Veja, pessoal, põe-se no lugar. E Chico Xavier disse: olha, isso é uma intimação? É uma intimação, você tem que ir. E ele foi, descobriu que ela queria uma máquina de costura. E Chico Xavier foi lá e comprou a máquina. Não tinha dinheiro para pagar à vista, mas parcelou a perder de vista. E foi lá e deu a máquina de costura para aquela que havia matado o seu querido cachorrinho. Mas quando Chico Xavier deu essa máquina de costura para ela e desapegou-se daquela mágoa, foi claro, Emmanuel disse que a vibração dele melhorou muito, do Chico Xavier, e a mulher também se sentiu livre, se sentiu em paz, por esse ato de caridade que Chico Xavier fez por ela. Então, começa a nossa história aqui sobre o perdão, esse estudo sobre o perdão, com essa história de Chico Xavier. E daqui eu vou tirar muitas coisas para conversar com você. Primeira, que perdão é caridade. Perdão é caridade. Se você pegar a questão 886 do Livro dos Espíritos, tá assim, a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as enfermidades ou imperfeições, melhor dizendo, dos outros. E agora que importa.
perdão das ofensas. Portanto, perdão é caridade. Então, quando Chico foi lá e perdoou aquela mulher, ele estava fazendo um ato de caridade. E fora da caridade, não há salvação. Eu pensei também aqui, para a gente falar de perdão, algumas coisas importantes dessa história. Primeira delas, que o ato de você perdoar não quer dizer que você está dizendo para a pessoa que ela está isenta de responsabilidades. Não. Essa pessoa que cometeu qualquer ato contra você, no caso aqui da história do Chico Xavier, matou o cachorrinho dele, vai ter que se responsabilizar por isso lá no universo, perante a lei de Deus. Não vou nem falar de lei dos homens, lei de Deus. Agora, quando o Chico Xavier a perdoa, ele está dando paz para ele mesmo. Veja que as vibrações dele não estavam boas. Imagina as nossas, porque Chico Xavier era um ser de luz. Imagine as nossas quando a gente fica com mágoa dos outros. A mágoa nos desequilibra, gente. A mágoa causa toda sorte de descompensação orgânica e espiritual na gente. Eu colhi aqui alguns autores falando sobre perdão. E eu gostei muito do Khalil Gibran, que disse assim: o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Repetindo, o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Então, gente, ser pisado é muito ruim. A flor é esmagada. A flor, ela vai passar pelaquela maceração e ela vai exalar um perfume, demonstrando que, embora alguém te pise, você deve retribuir com o bem, com o amor. No caso da flor, um perfume. Mas isso Jesus já nos ensinava, gente. Jesus já nos ensinava, né? Quando Jesus dizia, né, faze o bem aos que vos odeiam. Então o cara te odeia, você vai lá e faz o bem para ele. Olha lá, ó, a flor foi pisada e ela solta o perfume. Olha só, isso, pessoal, é sublime, tá? Perdão é um ato sublime. E que todos nós estamos aqui na Terra para ser testados a perdoar. Muito difícil alguém de vocês que estão aqui me assistindo não ter alguém para perdoar. Ou alguém para pedir perdão. Porque nós estamos aqui neste planeta exatamente por isso. E se depois dessa nossa conversa, você lá na sua oração noturna falar assim: Deus, me ajuda a perdoar. Aí é que ele vai te colocar um monte de prova para você aprender a perdoar. Já pensou nisso? Deus me dá paciência. Deus não vai pôr paciência em você. Ele vai te submeter a várias situações para você ter paciência. A mesma coisa é com o perdão. Mas voltando aqui àqueles conceitos que eu peguei sobre perdão. Olha o que diz André Luiz. O perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Mágoa, olá dona Márcia e amigos, mágoa, ela nos deixa doente. E eu lembro aqui também de uma outra história. Era um médico oncologista e o médico teve a oportunidade de conversar com Deus. E Deus disse assim ao médico: eu quero que você me leve lá no hospital, no paciente que você tem assim, pior estado. Qual é um paciente? Pensa aí num paciente que você tem no pior estado. Então Deus foi ao hospital e o médico disse assim: eu sei de uma senhora, ela está com câncer e ela está muito mal, ela está sofrendo muito.
Então eu quero que o senhor pudesse ir lá no quarto dela, o quarto dela é número tal. E Deus foi lá. E essa senhora estava com câncer porque ela havia sido traída pelo marido. O marido fugiu de casa com a outra e ela estava sofrendo muito com aquilo e desequilibrou-se organicamente e estava com câncer. Na verdade, pessoal, né, a mágoa, ela desencadeia muitas doenças. Essa senhora em específico adquiriu o câncer. E Deus vira para essa senhora e diz a ela assim: Senhora, perdoa o teu marido, ame as pessoas, ame até a companheira que ele está lá, e dê a chance de você, da senhora, ser feliz. Então Deus chegou no leito onde ela estava e disse: a senhora quer ter uma chance de ser feliz? Perdoa o marido. Ela ouve Deus e diz assim: isso é muito bonito, mas o senhor viu meu marido por aí? Ou seja, embora Deus tivesse ido lá e conversado com ela, ela não estava pronta para perdoar. Ela estava perguntando para o marido porque ela queria ver o marido lá para dizer a ele assim: eu estou com câncer por sua causa. Ela queria se vingar do marido e a vingança dela era: estou com câncer por sua causa. Para colocar mais culpa, né? Ou colocar culpa nele. O que, venhamos e convenhamos, para o marido que já estava com outro, ela estar com câncer, talvez fazer até um bônus, né? Porque ela ia falecer, ele ia ficar viúvo e já ia resolver a questão judicial, jurídica dele. Mas veja, olha que coisa, ela não quis ouvir Deus e queria, era o quê? Vingar-se do marido, porque ela não aceitava aquela história. Então, quando André Luiz nos diz, o perdão é o remédio que nos compõe a alma doente, se ela tivesse perdoado, talvez ela tivesse se curado. Porque Deus estava ali do lado, não era nem um talvez, né? Mas se Deus estava ali dizendo, perdoa para a senhora ser feliz, é óbvio que ela ia ser curada, só que ela não quis. Porque ela nutria esse sentimento humano de vingança. De dizer assim, ele fez um mal comigo, eu quero que ele sofra também. E é isso o que nos faz, né? Quando a gente está magoado, a gente quer o quê? O mal de quem nos magoou. E isso não deve ocorrer. Isso não pode ocorrer. Né? Quando a gente se magoa, na verdade, não é a pessoa que me magoou. O marido dela magoou ela. Não, ela se magoou. Ela se magoou. E a mágoa traz toda sorte de desequilíbrio, não é? Olha só, desequilíbrio orgânico. Quem tá com mágoa aumenta a pressão. Se tem diabetes, aumenta a glicose. Há uma pesquisa dizendo que quando a gente está com mágoa, a gente está com as artérias inflamadas. Pesquisas científicas. Que a gente se inflama por dentro. Então, meu amigo, por que você fica nutrindo isso? O perdão é uma forma de você se libertar desta mágoa. Você está perdoando a pessoa, na verdade você está se libertando. É isso que a gente vai sorver desses conceitos de perdão. Então, vai passando, você está magoado, aí você passa meses, passa anos magoado, talvez você está se intoxicando. Que mágoa é o veneno que você toma para o outro morrer. Mágoa é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Ó. Então, não dá. Né? A gente não pode nutrir isso. A gente não pode levar isso adiante. A mágoa só vai te trazer mais sofrimento. O Emmanuel diz que perdão é o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana.
que é o perdão? É o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. O perdão faz a minha mente ficar eufórica, entusiasmada. Quer dizer, então, que quando eu perdoo alguém, a minha mente fica entusiasmada porque ela se sente livre, ela se sente leve. É isso que a gente tem que introjetar. A gente não pode levar para outros caminhos da vingança. Eu quero que aquela pessoa que falou mal de mim se exploda. Por que a gente fica assim? Porque a gente tem um ego inflado. Então, quando alguém fala mal de você, você fala, não aceito. Ou quando alguém faz algo contra você, você fala, não dá para acreditar que alguém fez isso comigo. E aí seu ego fica machucado. E aí você fica trazendo isso para o seu corpo. De tanto você ficar pensando nisso, suas células vão começar a sofrer. Porque a mágoa, ela é transcendente, depois ela vem para a mental e da mente vai para o corpo. Mente e corpo estão unidos. Mente e corpo estão unidos. Não dá nem para falar mente e corpo, tem que falar mente e corpo. Porque uma coisa está ligada à outra. Então por que você vai ficar nutrindo aquela ideia de vingar, de não aceitar, porque o cara falou mal de mim, porque a pessoa fez isso comigo? Começa a analisar-se internamente. Se o cidadão falou algo ruim de você, mas pensa, eu sou isso? Eu sou isso? Bom, se eu for, tem que melhorar. Então também não posso achar ruim, porque ele contribuiu para a minha melhoria. Ou não, ele me xingou aí, mas eu não tenho nada disso, então. Ok. É muito importante você ter esse pé no chão e o tal do conhecer-te a ti mesmo. Para e pensa. Será que a mágoa que você nutre hoje não é só uma história que já passou? A maioria das nossas mágoas são histórias já pretéritas, que a gente fica nutrindo toda hora, todo dia. É uma história que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás, porque a pessoa fez isso comigo há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e eu não quero conversar com ela, porque ela fez isso comigo. Mas a história já passou, as pessoas já são outras, só você que nutre aquilo. As nossas células do corpo todas são trocadas ao longo dos anos. Todas são trocadas. Células do osso, células epiteliais, células sanguíneas, elas têm um período de vida e são trocadas. Passou 10 anos. A pessoa que te magoou, ou que você se magoou em razão dela, já não é mais a mesma pessoa, porque todas as células dela foram trocadas. Você também não é mais aquela pessoa, porque você já amadureceu, já evoluiu, e também suas células foram todas trocadas, só que você fica insistindo em ficar magoado. A mágoa te faz um mal danado. Quais são as doenças hoje? Câncer, ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. O cara fica ansioso. Será que vai ser assim? Né? Aí toma ansiolítico, aí toma remédio, aí tem a depressão, que é excesso de passado, aí toma antidepressivo. Hoje está todo mundo tomando isso. Por quê? As pessoas... Gente, nós somos feitos para ser bons, para amarmos, para ver as coisas belas. Na medida em que você põe na sua cabeça que é a dor que te norteia, por exemplo, que é o ódio que te norteia, a vingança que te norteia, você está fora do prumo, você está fora daquele trilho que Deus colocou para você, que é de amor. Jesus já falava isso. Nós estamos aqui para amar. Aí você odeia, você quer vingança, aí seu coração bate mais rápido, aí sua pressão arterial aumenta, não é? Então a gente tem que tentar sair desse torvelinho mental, dessas neuroses na acepção freudiana do termo, de ficar, né, naquela compulsão, naquela obsessão por aquele fato que já nem existe mais, não é? Há estudos que dizem que o perdão reduziria em muito a população carcerária, por exemplo. Você fala, por quê? Porque muitos crimes acontecem por vingança. Porque eu não aceito, porque eu vou matar, porque eu vou fazer e acontecer. E aí a população carcerária só aumenta. Se o perdão fosse algo colocado mesmo, né? Se as pessoas entendessem os benefícios do perdão, com certeza a população carcerária reduziria.
como eu venho dizendo ao longo desses minutos, os hospitais teriam também uma redução na utilização. Porque hoje o que tem gente com ansiedade, com estresse, com batedeira, síndrome do pânico, não está escrito. Eu tenho certeza que quem está me assistindo aqui já teve, ou tem algum familiar que tem isso. Não é? O perdão é fundamental. Né? O que Jesus dizia com relação a tudo isso? Bendizei os que vos maldizem. Então, olha aí, Jesus lá 2021 anos atrás nos dizia, bendizei aqueles que vos maldizem. Então, se o cara fala mal de você lá na empresa, se fala mal de você no centro espírita, se fala mal de você na sua família, bendizei. Alguém vai chegar para você e falar, sabe o fulano? Ó, te contar, mas você não conta para ninguém. Falou de você isso. Aí o que você vai falar? Nossa, mas eu achei tão gente boa. Mesmo. Nossa. Eu acho ele bem legal. Eu não acredito que ele tenha dito isso de mim, não. Este fofoqueiro vai chegar nele e vai falar assim, nossa, você acredita que ele falou bem de você? E o cara que te disse mal, que te odeia, que falou... Ele vai falar assim, esse cara, por que ele falou coisa boa de mim? Você eleva a conversa. Você eleva a vibração da conversa. Agora, se o fofoqueiro vem e fala, ó, sabe o fulano? Falou mal de você. Você fala assim, isso não vale nada, não sei o que. Você está baixando a sua vibração para ficar na vibração do que te odeia. Então Jesus dizia, bendizei os que vos maldizem. Marcos, mas isso é muito difícil. Eu sei, você acha que é fácil para mim também? Não é. Mas a gente está aqui para poder exercitar. Eu já te disse lá no comecinho que perdão é sublime, hein? Perdão é sublime, é só espírito, né, elevado aí que tem essa característica, né? Então, agora, você tem que tentar. A gente está aqui para isso. Você quer reencarnar? Ou você quer já ir para um outro plano? Opa, então tá na hora. Né? Eu espero que você já esteja nesse momento. E dizer, olha, eu não vou. O perdão é a tônica da minha vida. E tem que ser. Torne-se mais leve. Né? O que mais que Jesus dizia? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? O que Jesus falou? Até 7 vezes? Ele? Não. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, que é o nome do meu canal. 70 vezes 7 Espiritismo. Se você não é inscrito, escreve lá, me dá uma força, tá? Escreve lá no meu canal do YouTube, que tem esse nome justamente por isso, porque é a tônica que a gente tem que ter. A gente tem que procurar perdoar os nossos ofensores. O Pai Nosso já fala isso. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que você tira daí? Que para você ser perdoado, você tem que perdoar. Eu tenho certeza, assim como eu, a gente precisa ser perdoado. Mas como é que você quer ser perdoado se você não perdoa ninguém? Ninguém é perfeito, a menos que exista um anjo aí assistindo esse estudo. Aliás, o que o anjo estaria fazendo assistindo esse estudo, não é mesmo? Mas a gente tem essa questão do perdão aí. Aí alguém deve estar me dizendo assim, ô Marcos, mas perdão é esquecer? Eu tenho que esquecer? Pessoal, vamos deixar isso muito claro aqui. Perdão não é esquecer. Perdão não é esquecer. Você não vai esquecer o fato que aconteceu com você. Ah, eu fui traído no meu casamento. Ah, eu fui xingado. Você não vai esquecer. O fato é inesquecível. Mas o sentimento que adveio desse fato, este tem que ser esquecido. Então o rancor, o ódio que você nutriu pela pessoa que te traiu, pela pessoa que te xingou, este tem que ser esquecido no perdão. O fato não. Até porque você precisa desse fato para engrandecer-se, para evoluir. Então vejamos bem. Eu esqueço, o que eu vou esquecer com o perdão? O sentimento ruim. O fato, não tem jeito. Senão você tem problema de memória. Não dá para esquecer.
Então não fique se admoestando, se remordendo, falando, mas eu não perdoo porque eu não esqueço. Calma, pode perdoar. O fato você não vai esquecer, mas eu quero saber do sentimento. O Simão Pedro de Lima nos dá um exemplo para você não esquecer isso mais. Um menino de 5 anos com outro, coleguinha, 2 meninos de 5 anos. Aí um pisa, eles entram lá no entreveiro entre eles e tal, e um dos meninos vai lá e pisa na unha do outro, pisa no dedão do pé do outro. E esse pisão causa nesse menino, vamos chamar ele de Joãozinho, causa no Joãozinho a perda da unha, e o pisão foi tão forte que atacou a raiz da unha e nunca mais nasceu unha naquele dedão do pé direito do Joãozinho. 5 anos de idade, a vida transcorreu para os dois, ambos mudaram de cidade, com 40 anos de idade eles se reencontram. E o Joãozinho encontra com o amigo dele, o que pisou no pé dele. Oh, mas quanto tempo, diz o amigo que pisou. Você ainda lembra de mim, Joãozinho? Olha pro pé dele e fala assim, lembro. Que tempo bom aquele, ele olha pro pé. Eu lembro. Só que o Joãozinho vira para ele e fala assim, mas vamos tomar um café ali, vai ser muito bom. Quer dizer, o Joãozinho lembra do fato que ele perdeu a unha para sempre, por conta do pisão do outro. Mas ele chamou ele para tomar um café, quer dizer que ele lembra do sentimento ruim? Que deu origem, né, a essa situação? Não, então ele perdoou. Ele não esqueceu o fato de ter perdido a unha, até porque a unha ele olha pro pé dele todo dia. Mas o sentimento foi perdido, foi esquecido, tanto é que ele chamou para tomar um café, depois de 35 anos, eles não lembravam mais disso. Então é isso que eu quero que você tenha em mente. O perdão você tem que esquecer o que? O sentimento ruim, a vontade de vingar, o que você quer de mal para o outro, isso você tem que esquecer. O ato mesmo que aconteceu, você não vai esquecer, não tem jeito, tá? Eu queria te chamar para fazer um exercício comigo sobre o perdão. Imagine o seguinte, imagine você num teatro, imagina lá o palco do teatro, imagine você sozinho neste teatro. Pensa num teatro que você já foi. E só você na plateia desse teatro. E você então agora, fecha os olhos aí, imagina o palco lá iluminado na sua frente, você sentado lá naquele teatro sozinho. E você agora vai colocar as pessoas que te ofenderam na vida lá no palco. Coloca as pessoas que te ofenderam. Sabe aquela mágoa que você tem aí, que você está sentindo? Pensa numa pessoa que te ofendeu, que você está magoado com ela. Pois é, pega essa pessoa e coloca ela no palco do teatro. Você está sozinho lá. Pode colocar mais, se você tiver aí mais, pode colocar todas elas aí no palco do teatro. Agora, você vai perdoá-las. Você vai dizer a elas que você está deixando elas livres. Livres daquele sentimento que você nutre há anos. Que elas não precisam, que elas podem seguir a vida delas, que você não vai querer mais o mal delas. Olha, o sentimento que a gente tem é de liberdade também, porque nós vamos esquecer o sentimento ruim que a gente tem daquelas pessoas que estão no palco. Então você está pensando nelas aí? Então pensa, fala assim, olha, deixa elas irem. Esquece esse sentimento que está no seu coração. Eu espero que você esteja sentindo algo bom, sabe? Leve, você está em paz. Se não couber no palco tanto de gente, deixa essas pessoas passarem, você já deu perdão para elas, e põe as outras agora, e continue com esse exercício de dizer, olha, eu não te quero mais mal. Siga adiante. Da minha parte, você está livre. Amigos, é como se você estivesse deixando, sabe, um peso que está sobre você. Imagina você com um saco de arroz, põe 2 sacos de arroz aqui, ó, um aqui na frente e um atrás, de 5 quilos. Você tem 10 quilos a mais aí em você, 2 sacão de arroz de 5 quilos.
e vai fazer uma corrida, dá uma volta no quarteirão correndo com esses 2 sacos de arroz. Depois que você deu uma descansada, né? Porque você correu um quarteirão, tira o saco de arroz e sai correndo. Olha que leveza, não é? Os sacos de arroz são as pessoas que você nutre essa mágoa. Deixem elas ir, gente. Deixa pra lá. Deixa elas ir embora. E talvez você esteja dizendo assim, mas isso é uma injustiça, elas irem embora sem ter pago. Gente, vocês são espíritas. Essa pessoa vai ter o acerto de contas no momento certo. Na justiça divina. Na justiça de Deus. Não é porque você deixou elas irem que elas não vão sofrer as responsabilizações necessárias. Mas deixa aí. Deixa aí. Lembra? O Papa João Paulo II sofreu um atentado. O cara tentou matar ele. O cara foi preso. Ele foi lá no presídio para perdoar o cidadão. Está perdoado. Mas o Papa não chegou lá na justiça e falou assim, pode liberar ele que eu aceito. Não, ele continuará preso, mas eu estou perdoando. Quer dizer, a justiça vai ser feita com essa pessoa de qualquer maneira, mas perdoar, você está fazendo justiça com você, meu Deus do céu. Você está se amando, você está deixando de lado, né? Algo que te faz mal, que só te faz mal. É igual quando você tem um sapato que está apertando o seu dedão do pé. Você pode ficar com esse sapato? Ou pode virar e falar assim, eu vou tirar o sapato. Porque quem está com o dedo doendo é você. Não é o cara que fez o sapato menor te deu. Então, libera. Faz assim. Emmanuel diz o seguinte, o perdão traz prodígios de equilíbrio e longevidade. O perdão traz prodígios de equilíbrio e longevidade. O que ele está te dizendo aí, então? Que o perdão faz você ter mais vida. Interpretando ao contrário. Quer dizer que se você não perdoar, o que vai acontecer com você? Sua vida vai ser encurtada. Por quê? Você vai nutrir todas as agruras biológicas, médicas, emocionais. E o que é pior, gente, você vai formar um nódulo espiritual. O fato de você não esquecer, isso vai virar um nódulo. Isso vai incrustar no seu perispírito. E quando você for para lá, para o plano espiritual, isso não vai deixar você em paz. Você vai ter que voltar aqui para perdoar, meu Deus do céu. Então vamos resolver isso agora. Não deixe criar esse miasma no seu perispírito, porque senão você vai ter que voltar, você vai ter que reencarnar para resolver isso. Perdoa logo, deixa ele embora. Vamos exercitar o perdão? Espero que vocês tenham gostado aí da palestra sobre perdão e que isso tenha ficado na sua cabeça para que hoje você possa refletir e metabolizar essa palavrinha que vai te dar mais longevidade e equilíbrio, chamada perdão. Um grande abraço, é sempre uma honra estar aqui com vocês de Frutal. Eu espero que quando vocês voltem presencialmente, vocês me convidem, eu vou aí para ver todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tudo de bom. Até mais, gente.